A paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Eu estou passando aqui nesse dia de hoje para deixar uma palavra da parte de Deus para o meu e o seu coração, para a minha e a sua meditação. E essa palavra se encontra lá no Evangelho de Lucas, né? E se encontra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 4, que nos diz o seguinte: ajuntando-se uma grande multidão, vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas. Um semeador saiu a semear a sua semente, quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comer. E a outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, porque não tinha umidade. E a outra caiu entre os espinhos, e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. E a outra caiu em boa terra, e nascida produziu frutos, 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E os seus discípulos interrogaram, dizendo: que parábola é? E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábola, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. E esta é, pois, a parábola: a semente é a palavra de Deus. Logo em seguida, o Senhor Jesus Cristo nos dá alguns exemplos aqui de pessoas que ouvem a palavra de Deus, né? Então vamos lá aqui no versículo 12. E os que estão junto do caminho, esses são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que, senão, salvem-se crendo, né? Ou seja, são pessoas que ouvem a palavra, né? Esse primeiro tipo de pessoa aqui são pessoas que ouvem a palavra de Deus, né? Mas por não conhecerem Deus, né? Por simplesmente ouvirem a palavra, mas não crerem, né? Que ali a própria palavra fala, né? Que não se salvem crendo, que o inimigo vem para roubar a salvação dessas pessoas, né? E por elas não terem intimidade, não terem conhecimento do Deus que elas servem, o inimigo consegue manipulá-las, né? E consegue conduzi-las ao pecado, à perdição, e roubando delas a salvação por plantar a incredulidade, a dúvida no coração delas sobre aquela palavra que elas receberam da parte de Deus. Então, esse é o primeiro tipo de pessoa que o Senhor Jesus Cristo nos mostra, nos cita nesse exemplo. E aí, logo em seguida, o Senhor Jesus Cristo aqui demonstra outro tipo de pessoa que ouve a palavra de Deus. E os que estão sobre a pedra, esses são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam, né? Esse é outro tipo de pessoa, é aquele tipo de pessoa que ouve a palavra de Deus, quando a vida tá boa, tá tudo bem, essa pessoa crê. Mas logo em seguida, quando vem um problema, vem inclusive uma própria tentação que Satanás coloca na frente dela, ela acaba se desviando, né? Por quê? Porque ela não tem raiz, né? Ela tá ali buscando coisas para essa vida, mas ela no fundo nunca quis ser salva, ela nunca quis ter, né, ou pelo menos nunca se permitiu ter o encontro verdadeiro com Deus. Então é um tipo de pessoa que momentaneamente ouve a palavra e quando ouve se alegra, né? Mas quando vem o problema, quando vem a tentação, quando vem a dificuldade, essa pessoa se desvia. Por quê? Porque ela não tem raiz, né? Ela não tem firmeza. E quando a dificuldade, problema, a tentação, a provação vir, essa pessoa vai ser arrastada pelo diabo para o pecado novamente, amém? E aqui o Senhor Jesus Cristo nos dá outro exemplo, e aqui caiu entre os espinhos, essas são os que ouviram e indo por diante são sufocados com os cuidados e as riquezas e os deleites da vida e não dão fruto com perfeição. Esse é aquele tipo de pessoa que ouve a palavra de Deus, que até tem vontade de servir a Deus, mas quer servir a Deus e o mundo, né? Ou seja, é encantada pelas riquezas desse mundo, né? Quer desfrutar também dos prazeres desse mundo. E aí o que acaba? Não serve a Deus e também não aproveita os prazeres do mundo, né? Tá ali sofrendo de ambos os lados, como a própria palavra diz, que essa pessoa não dá fruto com perfeição, ou seja, ela não consegue servir a Deus, né? Ela um pouco serve a Deus e um pouco ela se esbanja dos prazeres do mundo. E aí acaba tendo uma vida miserável, sofrida. E aí o Senhor Jesus Cristo nos dá um excelente exemplo de que tipo de pessoas nós devemos ser na fé, inclusive, né? Que é o último exemplo aqui no versículo 15. E aqui caiu em boa terra, esses são os que ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança, né? Esse outro tipo de pessoa que é o tipo de pessoa que nós devemos ser, né? Que são pessoas ali que guardam a palavra de Deus em um coração honesto. O Senhor Jesus Cristo diz: com exatidão, um coração honesto. Ou seja, né? São pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas vem a dificuldade, vem a provação, vem inclusive a tentação do diabo. Essas pessoas não cedem. Por quê? Porque elas conhecem o Deus que elas servem, confiam
no Deus que elas servem, elas têm uma experiência, elas sabem que vai vir dificuldade, que Satanás vai oferecer ali pratos de lentilhas, né, que no final não vão dar em nada, né, sabe que a dificuldade, o problema vem, né, mas resistem, esperam, aguardam no seu Deus e com perseverança. Veja que o Senhor Jesus Cristo diz aqui que dão fruto com perseverança. Por quê? Porque sabem que para que a palavra de Deus produza frutos na nossa vida e para que ela venha se concretizar na nossa vida, né, nós devemos esperar o tempo certo, né? Deus tem um tempo determinado para cumprir tudo aquilo que ele falou nas nossas vidas, né? Deus não age na pressa, Deus tem o tempo certo para agir, né? Mas a palavra nos mostra que aqueles que se mantêm fiéis, honestos, né, obedientes a Deus, com perseverança, no tempo certo, colhem os frutos da palavra de Deus. E aí, claro que eu também estou falando de bênçãos terrenas, mas estou falando da principal bênção, do principal fruto que a palavra de Deus pode produzir, que é a salvação eterna. Que esse sim é o fruto que vai restar para sempre, né? Porque estamos falando da eternidade. Então, meus irmãos, que nós possamos ser a pessoa que ouve a palavra de Deus e que guarda com o coração honesto, né? Que sabe que vai ter dificuldade, que vai ter prova, que Satanás vai fazer propostas indecentes para que a gente venha ser desviado do nosso caminho com Cristo Jesus, né? Mas não vamos ceder às tentações, às fraquezas, né? Aos deleites dessa vida, às seduções, né? Como a própria palavra aqui no versículo 14 nos diz, né? Que os deleites dessa vida, ou seja, os prazeres da carne, né, que nos chamam a dor, o cansaço, o medo, né, e você que não conhece a Deus, meu irmão e minha irmã, busque mais a sua intimidade com Deus, busque se relacionar, chame o Senhor Jesus Cristo para que Ele possa lhe auxiliar, chame o Santíssimo Espírito Santo, chame o Deus Pai, né, para que você venha ter um fortalecimento espiritual, para que a sua fé venha a ser fortalecida, né. Eu, quando comecei a ter as minhas primeiras experiências com o Senhor Jesus Cristo, a minha fé era mínima, né? Então uma pessoa com um pouco mais de experiência na presença do Senhor Jesus Cristo me disse lá, pede fé que o Senhor Jesus Cristo vai te dar, né? E ali o Senhor Jesus Cristo foi operando milagres, foi operando maravilhas na minha vida, até que Ele tem me levado, né? E já me levou a um patamar de fé muito além do que a maioria das pessoas tem, né? Porque a fé, muitas pessoas dizem que a gente não pode querer ver para crer, a gente deve crer para ver, né? Mas fica complicado a gente crer sem ver. Então o que eu pedi? Senhor Jesus Cristo, você revela para mim, eu quero viver uma experiência com o Senhor, eu quero ver que o Senhor é vivo, eu quero ver o seu agir, né? Eu quero ver o seu poder, eu quero conhecer o Senhor melhor, para que a minha fé seja uma fé sólida, onde eu tenha certeza que o Senhor existe, que o Senhor é vivo e que o Senhor é poderoso. E ali então o Senhor Jesus Cristo se manifestou numa forma poderosa, gloriosa, que somente Ele poderia se manifestar. Amém, meus irmãos? Então peça fé, peça fortalecimento espiritual, né, para que você possa colher os frutos aqui nessa terra, sim, né, da palavra de Deus, mas o maior fruto, a maior riqueza na eternidade, salvo, né, juntamente com o nosso Criador, nos livrando da ira vindoura do Deus Pai que há de vir, né, que há de consumir aqueles que não se arrependeram de seus pecados, aqueles que não conheceram o Senhor Jesus Cristo, não fizeram a mínima questão de conhecê-lo, né, e se arrepender dos seus pecados, meus irmãos. Então, fique com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, que Ele, o Santíssimo Espírito Santo e o Deus Pai estejam com você nesse dia de hoje. Amém?